Que Deus abençoe a todos. Eu gostaria de falar sobre o coração que está do lado direito de uma pessoa e o coração que está do lado esquerdo. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 10, e o versículo 2, que o coração do sábio, do justo, é claro, está à sua mão direita, mas o coração do tolo está à sua mão esquerda. O livro de Eclesiastes foi escrito, é um dos livros poéticos da Bíblia, e foi escrito há cerca de 3.000 anos atrás, 1.000 anos antes de Cristo, aproximadamente, na época áurea de Israel, nos dias do rei Salomão. Interessante isso, né? O coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do nécio, do tolo, está à sua mão esquerda. Todas as pessoas cujos propósitos são nécios, tolos, que não diz respeito à verdade, todas essas pessoas têm o coração à sua mão esquerda. Todas as pessoas que ainda não nasceram de novo, que ainda não cumprem os propósitos de Deus para a sua vida. Então, se você deseja que o seu coração seja mudado para o lado direito, estou falando, é claro, em uma linguagem espiritual. Então, se você deseja que isso aconteça, é necessário que você nasça de novo, como disse Jesus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É necessário nascer de novo, disse Jesus a Nicodemos, em João capítulo 3 e versículo 3. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Quando uma pessoa nasce de novo? A pessoa nasce de novo quando aceita Cristo como Salvador, se arrepende de seus pecados e se converte. Então, é claro que essa pessoa recebe o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, né? E é lavada pela lavagem da regeneração que o Espírito Santo opera na sua vida. Então, cumpre-se o que está escrito em 2 Coríntios 5:17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Há dois tipos de pessoas aqui neste mundo. As pessoas que têm o coração à sua mão direita e as que têm o coração à sua mão esquerda. As pessoas que andam no caminho largo e as pessoas que andam no caminho estreito. É claro, quando se fala em pecado, porque a palavra pecado em hebraico significa errar, em grego erro, ou seja, errar o alvo. Se fala em pecado, alguém pode dizer, mas não há homem que não peque. Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, como a própria palavra de Deus diz. Mas o grande pecado que condena o ser humano é o pecado de rejeitar a Cristo. Esse é o grande erro da humanidade, rejeita a palavra de Deus, rejeita Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que nasceram de novo. Por quê? Depois que uma pessoa nasce de novo, é claro que vai continuar pecando, mas não como antes. Essa pessoa já tem Cristo para lhe guiar. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, João 8:12, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas esses pecados que cometemos são diferentes do pecado do mundo. O mundo, além de rejeitar Cristo, vive atolado aí no pecado. Já os crentes, aqueles que nasceram de novo, eles pecam, mas esses pecados são diferentes. É como a lavagem que Jesus operou na vida
discípulos, Jesus se cingiu com a toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. E quando chegou na vez de Pedro, Pedro disse, não, Senhor, não lava os meus pés. Ele disse, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Ele disse, não, Senhor, então não só os pés, mas todo o corpo. Não, aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés. O que Jesus quis dizer com isso? É claro que naquela época tinha o banho público, a pessoa se banhava no banho público, tomava um banho e se dirigia para casa. Ali em casa, da trajetória até sua casa, a pessoa de alpargatas, de sandálias, né, sujava apenas os pés, mas o corpo já estava limpo. Então, aqui tem uma lição. A poeira deste mundo suja os nossos pés. É como a garça. A garça está no pântano, ela está com sua roupinha branca, só os pés que estão ali Então, é diferente. A pessoa que enganava, que era ladrão, que fazia mal ao próximo antes de nascer de novo, agora não faz mais isso. Já é uma nova criatura, não engana mais ninguém. Se engana, se você vê um cristão aí com o nome de crente, que anda enganando os outros, que anda com maus testemunhos, ele pode um dia ter sido crente, mas não é mais, ele já se desviou. Né? Porque uma pessoa que teme a Deus anda no seu caminho, procura agradar a Deus, procura não errar o alvo. É claro que tem falhas, tem imperfeições, é impossível andar aqui neste mundo e não sujar os pés. Só quando a gente partir desta vida para outra é que não sujaremos mais os pés, é claro, né? Porque aí vamos entrar em um estado de glorificação, né? E que não há mais pecado. Ok, então o coração do sábio está à sua mão direita. Quem verdadeiramente é sábio neste mundo? A gente vê até filósofo, escritor famoso, falando que nós, os evangélicos, estamos equivocados. Ora, equivocados? É bom alguém pensar bem nessa palavra, né? Por quê? Há filósofos que eles são bons na área de filosofia, etc. Mas quando chega na área de teologia, eles se perdem. Né? Quantas vezes essas pessoas já leram a Bíblia? E não é só ler a Bíblia, não. Porque a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus porque elas se discernem espiritualmente. Só quem é espiritual compreende as coisas de Deus, está escrito na Bíblia. Então não adianta você ser filósofo famoso, não adianta você ser escritor famoso. Se você não nasceu de novo, você não compreende as coisas de Deus. Você sabe por que aconteceu a reforma protestante há 5 séculos atrás? Você já leu a história da igreja? Você já leu a Bíblia? Você já frequentou igrejas evangélicas e sabe o que os homens de Deus ensinam? Você vê os testemunhos dos crentes, dos evangélicos, as pessoas que temem a Deus? Então, quem é você para dizer que os evangélicos estão equivocados? Quem é você para julgar os evangélicos? Os evangélicos, pela graça de Deus, são pessoas nascidas de novo. São pessoas que, como eu, outrora, fumava, tomava até os 18 anos, até a minha adolescência, era um perdido. Mas depois que conheci a Cristo, entrei em uma igreja evangélica, o pastor orou por mim, eu recebi uma alegria tão grande que nunca tinha recebido uma alegria igual. Fui transformado, nunca mais fumei, nem tomei, nem enganei ninguém, até hoje. Tenho, completar, se Deus quiser, 63 anos agora em abril, e sou uma nova criatura. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, veja, eu escutei um filósofo sendo entrevistado por uma jornalista que disse que já escreveu aí tanto que dá umas 9 Bíblias. Ora, mas será que
que em todos esses escritos dele, será que todos esses escritos valem uma linha da Bíblia? Uma linha. A Bíblia tem 1189 capítulos. É o único livro inspirado por Deus. Mas nenhuma palavra desse filósofo, escritor, é inspirada por Deus. Então veja, ele pode escrever até 1000 livros, 10.000 livros, mas nenhum deles vai ser inspirado pelo Espírito Santo, como é a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é um rio que nunca seca, uma flor que nunca murcha, uma esperança que nunca termina, um brilho que nunca cessa, um amor que nunca esfria, uma luz que nunca se apaga, um sol que nunca se põe. A Bíblia é a palavra que permanece para sempre no céu. A palavra, esse filósofo, ele pensa em fazer sucesso com os seus escritos daqui a alguns séculos, ou seja, daqui a algumas décadas e tal. Ele escreve também para o futuro. Ok, mas um dia ele vai desaparecer e os escritos dele, mas a palavra de Deus permanece para sempre no céu. Então não se glorie o sábio na sua sabedoria, como diz a Bíblia, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele se gloriar, glorie-se no Senhor, em saber que Ele é Deus, que Ele faz justiça e juízo, que Ele é justo. Então não adianta ser um cristão nominal, você não vai chegar a lugar nenhum. Ser cristão só de nome, você tem que nascer de novo, né? Tem que se arrepender e se converter, como diz Pedro. Arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam cancelados, e assim venham tempos de refrigério na vossa vida. Tem gente que se arrepende de um pecado ou dois, mas não se converte, continua enganando, continua mentindo, continua fazendo coisas feias, né? Quem se converte mesmo de verdade é como um vendedor de leite, que ele vendia leite aí na sua região, e um dia ele se converteu, né? Se arrependeu e se converteu a Deus verdadeiramente. E um dia o pessoal perguntou: o que aconteceu? Você mudou de gado aí, ou de pasto? Porque o leite tá diferente, né? O leite, o povo percebia que agora estava puro, né? Ele disse: não, eu nem mudei de gado, nem de pasto. Quem mudou fui eu, né? Eu que me converti a Cristo e eu não coloco mais água no leite. Então, se converter é isso. É você não só se arrepender de 1 ou 2 ou 3 ou 4 pecados, mas você nascer de novo, né? Você ser regenerado pela lavagem do Espírito Santo de Deus. Interessante que esse coronavírus, que está aí assombrando o mundo inteiro e já ceifou a vida aí até ontem de 30 mil ou mais pessoas, né? Uma das higienes aí que se recomenda é lavar as mãos, né? Lavar bem as mãos, etc, né? Então, no reino espiritual não é diferente. O vírus, né? Pecadomia, né? Esse vírus, essa enfermidade mortal, para você se ver livre dela, você tem que lavar a sua vida espiritual. Jesus precisa lavar os seus pés, né? Você precisa ser purificado pelo sangue de Jesus, né? Para os seus pecados serem perdoados. Você precisa nascer de novo. E muita gente assombrada aí com esse número, 30 mil até ontem, né? E o Brasil, que há até pouco tempo, 60 mil pessoas assassinadas, né? Isso o povo devia se preocupar também com essa violência incrível, né? E olhe só, Israel, Deus não perdoou o reino do sul por tanto sangue que Manassés derramou. Deus não perdoou. Apesar de Josias ter sido um bom rei e tal, mas o filho dele foi um mau rei e tal, e Deus já tinha decretado a sentença, que ia mandar o povo para o cativeiro, ia castigar o povo. E não teve jeito, né? Deus não perdoou o povo por causa de muito sangue que foi derramado.
Então, esse coronavírus, de alguma forma, hoje, é uma... mas é coisa, alguém pode dizer, dos chineses. Né? E quem permitiu? A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore se não for permitido por Deus. Quem foi que permitiu essa praga hoje? Se Deus quisesse, ela não teria surgido. Mas Deus permitiu. Então Deus, de alguma forma, está corrigindo o mundo. E está corrigindo também o seu povo aqui na terra. Deus abençoe. Veja, a única solução para você, querido ouvinte, é Cristo. Pedro diz no livro de Atos, salvai-vos desta geração perversa. É naquele mesmo livro de Atos dos Apóstolos que ele diz, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e assim venham tempos de refrigério na vossa vida. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Aceite Cristo para você ser uma pessoa verdadeiramente sábia, porque é sábio quem tem o coração do lado direito, quem teme a Deus, porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Por isso que esses filósofos, esses intelectuais do mundo hoje, que são celebridades, eles são abominação diante de Deus, se não temem a Deus. Agora, um coitado que não sabe nem ler, se ele teme a Deus, ele é sábio, mais sábio que o intelectual mais famoso deste mundo que não teme a Deus. Então, o que é que você diz sobre isso? Você quer ser sábio? Quer ser verdadeiramente sábio? Então, nasça de novo, para você ser verdadeiramente sábio, para que o seu coração esteja do lado direito. Suas motivações, seus propósitos, seu alvo, etc. A Bíblia diz, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.